Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Primavera Árabe. Nós vamos falar sobre a Líbia. Em 1969, o então coronel Muammar Gaddafi promoveu um golpe contra o rei e instaurou a ditadura na Líbia. Além disso, nacionalizou as empresas de petróleo, principal fonte de renda do país, e adotou as leis islâmicas. Isso era apenas o começo. Com a entrada de dinheiro estrangeiro, Gaddafi investiu em armas e passou também a apoiar a ação de grupos terroristas. Em 2011, a influência da Primavera Árabe chegou às cidades litorâneas do Mediterrâneo, as mais populosas da Líbia. Mesmo com o melhor padrão de vida entre todos os países africanos, os líbios queriam mais. Eles aspiravam por liberdade para escolher seus governantes e assim saíram às ruas, principalmente em Benghazi, em fevereiro de 2011. Os rebeldes avançaram rapidamente e passaram a controlar várias cidades da Líbia, mas o governo reagiu com a contratação de mercenários de guerra. Diante da nova ofensiva das tropas de Gaddafi, os rebeldes recuaram. As imagens de tropas bombardeando civis levaram o Conselho de Segurança da ONU a impor uma zona de exclusão aérea na Líbia. O que é uma zona de exclusão aérea? Área com restrição ou proibição de tráfego de aeronaves. Os aviões, antes de decolar, têm de pedir permissão e autorização. Sem isso, são considerados aviões inimigos e podem ser abatidos. O órgão também autorizou medidas mais drásticas, como caso fossem necessárias, com o argumento de que era preciso acabar com a morte de civis. Logo depois, uma coalizão de países liderados pela França invadiu a Líbia. Tratava-se de uma ação da OTAN, que contou com o forte apoio dos Estados Unidos e também da Inglaterra. Depois da ofensiva das tropas de coalizão, o governo de Gaddafi não conseguiu resistir. Ele logo foi morto em outubro de 2011, em Sirte, cidade natal do ditador. Logo após a sua morte, a OTAN retirou suas tropas do país. Foi criado um Conselho Nacional de Transição para preparar as eleições, porém, uma série de eventos ocorreram após a deposição de Gaddafi, muitos deles violentos, envolvendo grupos que defendiam um país sob as leis islâmicas, e outros mais moderados. Em meio às lutas, surgiram grupos terroristas em algumas áreas. O Estado Islâmico dominou Sirte até 2016 e máfias de traficantes que lucram à custa de migrantes da África subsaariana que tentam atravessar o Mediterrâneo para chegar à Europa. Nessa nova situação, imagina-se que a política e estabilidade síria, a estabilidade da Líbia, quer dizer, vai ser muito longa. Ou seja, assim como vimos no Egito semana passada, a gente percebe que também na Líbia a Primavera Árabe também não deu, muito certo.